Bom dia, comunidade, tudo bem? Eu vim aqui rápido para fazer um vídeo para vocês sobre exatamente um questionamento que eu coloquei lá nos stories, acho que foi semana passada, sobre essa questão de sermos uma federação, né? Sim, nós temos aquele macete básico, aqueles vários mnemônicos, né? Quando a gente fala sobre a organização do nosso Estado a partir da Constituição de 88. E aqui eu não vou me ater a contexto histórico, eu só vou falar basicamente, tá? A gente tem república como nossa forma de governo, vem lá de res pública, coisa pública, um conceito que é bem antigo, né? Que advém desde o período grego. Então nós temos filósofos como Platão que já discorriam a respeito desse conceito, então que está totalmente linkado com o que é o nosso regime de governo, que é a democracia. Então nós temos como forma de Estado federação e como sistema de governo presidencialismo. Então, presidencialismo, nós temos um representante como chefe de Estado de governo, mas e a federação? O que seria, né? A partir do momento que a gente adota esse entendimento de sermos federação, significa que todos os estados possuem suas autonomias, competências, assim como as suas limitações. Então, esses estados, eles são, como o próprio artigo 1º vai falar da Constituição Federal, indissolúveis, e via de regra a gente não tem grau de hierarquia entre os estados, embora no Brasil, por conta das razões das questões sociais e de preconceito, isso se denote. Existe essa premissa da igualdade, da competência, deles terem a possibilidade de se regular, mas no quesito soberania e no quesito de amplitude dessa liberdade, nós temos uma limitação, que é o que está previsto na Constituição Federal, né? Então, a gente tem um Estado, a nossa soberania, é por isso que a gente tem a figura do Distrito Federal e a gente tem a nossa Constituição Federal regulando tudo isso, certo? Então, alguns doutrinadores entendem que, por mais que nós tenhamos essa descentralização do poder com a clara distribuição das competências, e a gente pode ver isso muito claramente, artigo 18, 21, 30 da Constituição Federal, a gente tem uma centralização de algumas decisões através da Constituição Federal, o que não implicaria ser uma visão unitária. Talvez a gente, como foi dito até na Semana Jurídica da Uniara, nós somos uma jabuticaba, nós temos algumas questões que são muito peculiares. Mas sim, na prática, se a gente for estudar federalismo e federação, nos comportamos com a federação. Beleza, professor, e o que é que isso tem a ver com o Pacto Federativo? O Pacto Federativo, essa proposta aí, ela vem exatamente para tentar diminuir o que alguns entendem como desigualdade, porque a Constituição Federal estabelece premissas e estabelece percentuais para garantir a igualdade de direitos fundamentais, como, por exemplo, a distribuição dos recursos arrecadados pelo próprio povo, que é o povo que contribui, para gerar educação e saúde, por exemplo. Então, você tem percentuais a nível federal, estadual e municipal. Uma das propostas do Pacto Federativo é unificar isso no regime mínimo, o que daria maior autonomia tanto para estados como para municípios, coisas que hoje existe uma limitação clara pela Constituição Federal. Isso é uma das propostas, certo? Então, se a gente analisar por essa ótica, nós temos realmente a característica da federação. Mas eu acho que é importante a gente utilizar essa visão de forma direcionada para casos práticos, certo? Então eu vim aqui com esse vídeo hoje só para esclarecer a vocês, porque às vezes a gente responde de forma automática em concurso, mas é muito importante que a gente faça o liame, a ligação entre esses institutos que podem ser de teoria geral do Estado, mas que estão colocados na nossa Constituição Federal. Então, quando a gente afirma que é um Estado democrático de direito, a gente afirma de forma muito simples, tá? Que nós somos uma nação política e juridicamente organizada, que a gente tem como regime de governo a democracia, o poder que emana do povo, pelo povo e para o povo, por isso a gente está organizado sobre a forma de uma república, coisa pública, coisa do povo. Daí a ideia da federação. Então, cada estado vai ter suas particularidades, suas autonomias, suas competências, mas que estão diretamente ligadas à Constituição Federal. Por isso que a gente tem a Constituição Federal, a estadual e as leis orgânicas dos municípios. Espero que tenha sido clara.
Tentei não ser tão prolixa. Tchau!